vai funcionar. E agora é interessante que para quem queria que o animal queimasse, ou a lenha pegasse fogo, alguém ia pôr água. Ou seja, porque o Roger perguntou sobre o arbusto. Arbusto, igual a sarça queimando no deserto, é normal, porque ela entra em autocombustão, ela pega fogo, por causa da seca. Agora a sarça do milagre é porque ela pegava fogo e ela parecia uma labareda de gás encarnado, porque ela não acabava, ela não virava cinza. Então ela não se consumia. E aí o Elias fala assim, encham de água. Agora presta atenção em um detalhe que muitas vezes passa desapercebido. Qual era, depois de 7 anos de seca, o que era mais precioso na terra? E ele fala assim, joga a água no altar. Você não vai experimentar o melhor de Deus na sua vida, não dando o seu melhor para Deus. Não saindo da caverna para ser usado por Deus. Tem muita gente tentando servir a Deus. A gente tem um editor de vídeo lá na igreja, ele vai editar às vezes depois isso aí com o Tim, e às vezes ele faz um serviço, ele fala assim, tá bom, eu falo para ele assim, o que você acha? Ele responde assim para mim, aceitável. Tem muita gente querendo viver com Deus numa vida aceitável, só que Deus é Deus de excelência, por isso que não aceitava nenhum animal que tivesse mancha, defeituoso, e até as vísceras do animal, quando era partido, era para saber se tinha úlcera dentro, se ela podia ser aceita pelo sacrifício a Deus ou não. Se você quer ser um verdadeiro adorador, você precisa entregar a sua vida por completo. E aquilo que te custa muito. Então não há como servir a Deus mais ou menos. Aceitável, tá bom. Tá aí. Não, eu dei uma oferta. E Deus está dizendo, não, eu não quero sua oferta, eu quero sua vida. E aí com a sua vida vai vir todas as demais coisas. Elias orou, o fogo desceu, consumiu tudo. E Deus foi glorificado naquele dia. Se você quer ser encontrado por Deus, seja um adorador que o adore em espírito e em verdade. E isso é alguém impulsionado, soprado, impelido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está falando conosco nesses dias. E aí tem um detalhe. Ele fala assim, o que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Então pode ser que muita gente está ouvindo e alguém não tem dado ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo. E por isso, alguém do lado vai cair fogo na vida dele e alguém do lado vai dizer, mas não entendi por que comigo não aconteceu. Porque muitas vezes a gente está distraído com muitas coisas internamente e externamente na nossa vida. Então nós viemos aqui nesse lugar de pedras pontiagudas para olhar para um vale que a gente fala assim, bom, mas e aí, Tem muito lugar mais bonito para a gente tirar fotografia para viajar de turismo, não tem? E não precisava passar no meio dessas pedras, mas Deus nos trouxe aqui para falar o coração. Para que no meio dessas pedras, desses arbustos, a gente possa ter ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo conosco. Uma vez mais, sem o Espírito Santo, o nosso esforço é vão. A força do nosso braço não é aceitável por Deus. Aliás, havia um lugar chamado Santíssimo Lugar, que era o tabernáculo de Moisés, depois no Templo de Salomão. Lá, se o sacerdote que entrava nesse lugar onde tinha a Arca da Aliança, tivesse uma gota de suor nas vestes dele, era consumido por Deus. Porque Deus está dizendo, eu não estou preocupado com o seu trabalho no sentido de você tentar se achegar em mim por força do seu braço.